Para hoje a gente vai começar com a aula 6 do livro. Para nós, aqui, na realidade, é a aula 4, mas no livro é a 6, cujo tema central é lei de reprodução, e aí tem vários tópicos, não é? Subitens dentro desse tema central, que é lei de reprodução, e depois, na parte B, nós vamos ter o tema laços de família e piedade filial. E eu vou procurar organizar o tempo aqui para a gente conseguir fazer uma revisão da aula, aqui para nós a aula 4, no livro, né? Mas foi a aula 2 aqui para nós, do curso. Bom, e que, no caso, é a lei de adoração. Essa aula já foi passada, juntamente com a aula 3, não é? A Alessandra que fez a aula para nós, e a gente vai dar uma recapitulada bem rapidinho. A gente começa com a 6, que é a mesmo, é a de hoje aqui. Inclusive é a mais extensa, né? Antes, vamos fazer então uma prece, tá? E a gente aproveita e participa aqui com a fluidificação da água. Então, basta segurar o copo na mão, quem tiver com o copinho. Ou então, se tiver, por exemplo, aqui com a garrafinha, que eu tenho os dois, pega a garrafinha e você direciona a sua mão, não é, para fluidificar essa água, porque a fluidificação ela acontece com a utilização de fluidos nossos mesmos, né, que são mais densos, e com fluidos do mentor que está conosco no lar agora durante o estudo. Então, essa dupla energia espiritual e nossa material que promove essa fluidificação, tá? Então, segurando o copinho, você pode pôr a mão assim em cima e mentaliza que você está emanando fluidos de cura, não é? De transmutação da água em elemento medicamentoso, e isso vai acontecer juntamente com a participação, sobretudo, né? A emanação de fluidos espirituais do mentor, tá bom? Tá bom, fechar os nossos olhos, elevando o pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo a espiritualidade amiga, sobretudo o mentor amigo de nosso lar. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal. Que assim seja. Rogando ao mentor amigo a fluidificação da água. E agradecendo pela inspiração que nos auxiliará no aprendizado do estudo da noite de hoje, bem como também nós agradecemos a presença dos demais espíritos que se encontram participando conosco deste estudo, estando eles trazidos pelo mentor em nosso lar, ou no ambiente em que eles se encontrem, da mesma maneira, com o link aqui, participando. Graças a Deus. Muito bem, meus amigos, vamos começar então aqui com esse tema aqui de reprodução, que é a parte A do estudo, e a parte B, não é? Como eu falei, são laços de família e piedade filial. Bom, nessa parte A, então, a gente começa com os subitens aqui desse tema central, que é a lei de reprodução, onde se vai buscar falar sobre a população do globo, não é? A população do planeta. Nós temos atualmente no planeta uma população aproximada de 8 bilhões de habitantes. O planeta, ao que se tem notícia, nos registros que existem, né, até agora, porque há registros que não existem mais, que são de eras pretéritas, não existem mais aqui para nós na dimensão física. E na dimensão espiritual, esses registros continuam e eles estão lá, não é? Então, nessa nossa era, que cada era tem 25 a 26 mil anos, nessa nossa era nós temos registros aí, não mais do que metade desse período, porque depois do afundamento da Atlântida e afundamento de continentes e etc., tudo que tinha ficou perdido. E aí, então, nós temos basicamente registros, coisas de 10, 12 mil anos, não mais do que isso, não é?
E não há registro desse nosso período, desse nosso período de era, de uma população tão grande quanto a que temos agora, de 8 bilhões de habitantes. Nós não temos, nós não tínhamos. Para se ter uma ideia, na época de Jesus, a população era de algo em torno de 2 milhões de habitantes. Nós estamos com uma população agora de 8 bilhões. Então, uma população enorme, né? Gigantesca. Agora, essa população ela decorre da lei de reprodução, que é uma lei natural, né? Criada por Deus. No entanto, uma coisa que nós espíritas temos plena ciência, pleno conhecimento, é que é uma lei de reprodução dos corpos materiais que os espíritos se utilizam deles, se acoplam para viver a experiência aqui no mundo carnal. Né? Se não tiver o corpo carnal, não tem como o espírito viver a experiência no mundo carnal. Então precisa ter uma lei, que no caso é a lei de reprodução, que possibilite que continue tendo os corpos. Não é? Porque nós temos os nossos corpos sutis, nas outras dimensões, mais sutis, mas nesta precisa ter essa reprodução. E essa reprodução permite que os espíritos possam reencarnar e viver as suas experiências, cujo objetivo é o crescimento, o aprendizado, o amadurecimento do espírito. Porque os espíritos, até alcançar o grau de espírito puro, é na dimensão mais densa, que é essa nossa, que se obtém o aprendizado. Porque aqui a gente vive na pele várias situações e somente quem vive uma experiência pessoal, direta, individual, é que conquista o verdadeiro aprendizado. Porque não adianta a gente ler no livro. Não adianta o pai, ou mãe, ou um amigo, alguma pessoa falar. Você vai falar, você vai entender até, o seu cérebro vai entender, mas você não internaliza. Você pode ouvir falar de caridade, ouvir falar de bondade. Ok, você entendeu. Mas para você viver é diferente. Você precisa estar na experiência, para você, dentro dela, se transformar. Então é preciso uma transformação íntima para a gente passar a viver conforme aquilo que a gente aprendeu. Porque aí é preciso mais do que aprender, é preciso apreender. Não é? Então é preciso internalizar. Então, a pessoa que ouve falar de caridade, até ela começar a exercitar a caridade, se engajar em alguma equipe de distribuição de sopa, de lanche, se engajar em alguma atividade na casa espírita, ela começa a entrar num processo de transformação, que é aquele processo de reforma íntima. E é através dos corpos que a lei de reprodução possibilita, não é? Que nós vamos cada vez mais conquistando. A partir do momento que o espírito galgou a condição de espírito puro, então ele já ultrapassou todas as etapas de aprendizado nas dimensões inferiores e ele agora está numa condição que ele não precisa encarnar mais, porque não há o que ele aprender aqui mais. No entanto, é evidentemente que não há impedimento dele encarnar. Ele pode encarnar, mas não porque ele obrigatoriamente precise para conquistar aprendizado, mas para ele ensinar. Então ele vem numa encarnação missionária. Esse é o espírito puro. Mas que não é o caso da praticamente totalidade dos espíritos que estão encarnados aqui no nosso mundo, que ainda é o mundo de expiações e provas. Prestes a ingressar no mundo de regeneração, então está no final, expiações e provas, então está na transição, mas ainda não foi, não está. Provavelmente no final deste século aqui estará. Porque esse processo de transição, a gente está em meados dele, a previsão é que até 2057 a transição seja concluída e se inicie no mundo de regeneração. Mas todo início de mundo de regeneração, ou de qualquer transição, final de transição, ainda é meio mais ou menos assim, né? Quando a gente termina uma construção, ainda tem um pouco de areia ali no canto, né? Já acabou a obra já está concluída, o pedreiro já fez o que tinha que ser feito, tal, né? No entanto, embora já tenha acabado a obra, mas ainda tem alguma parte de decoração, ainda falta algum negócio, tem uns restos lá de bloco caído por ali. Então, seria mais ou menos esse restante de final de século. Então, de meados do século até o final do século, é esse meio
meio termo aí, que aí eu acredito que para o final do século para frente, daí é realmente a regeneração mesmo, e os espíritos que ainda vivem em um estado de violência, vivem em um estado ainda de mundo de expiações e provas, não vão mais estar aqui, porque pense bem uma coisa. Então, espírito, por exemplo, que ainda tenha dentro dele aquela condição expiatória e provacional, e ainda está encarnado, vai desencarnar lá, sei lá, para 2000 e tanto, não sei o quê, então ele está ainda entre aqueles que são da nova geração. Os da nova geração estão reencarnando bem agora. E de 2025 para frente vão reencarnar em massa, mas de 2025 para trás ainda tem os encarnados que ainda eram da época de expiações e provas, e que poderão estar encarnados lá na frente. Então, agora, provavelmente, lá para 2100, 2100 e pouco, o pessoal já desencarnou também, daí fica só a turma da nova geração, né? Que são aqueles que vão continuar reencarnando somente os da nova geração, que são aqueles que vão prosseguir reencarnando no mundo de regeneração, né? Os espíritos da nova era são esses que vão continuar, que são aqueles que Jesus falou no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Então, esses mansos e pacíficos serão os espíritos da nova era e que, portanto, vão continuar reencarnando no mundo de regeneração. Então, a população do planeta, ela tem a lei de reprodução para possibilitar os espíritos reencarnar, sempre ter corpo para reencarnar. No entanto, sempre também tem um contraponto para não ficar uma situação excessiva que inviabilize, não é? A condição de todos estarem no planeta. Mas, na realidade, o planeta é muito grande, o planeta perfeitamente teria condições de abrigar até, acho que, 100 bilhões de pessoas, talvez até mais, porque a gente tem tantas partes do planeta ainda não usadas. E com tecnologia elas poderão ser, não é? Agora é preciso fazer um uso racional, preciso respeito à natureza, não é? Porque se não for assim, se for aquela selvageria, aí realmente sem essa compreensão, né? Porque tem a lei da natureza. Se a gente não compreender, começar a fazer as coisas à torta e à direita, e acaba que provoca um comprometimento de todo o sistema planetário. Então, por isso que o ser humano é dotado de inteligência, não é? O outro assunto é sucessão, aperfeiçoamento, diversidade das raças e povoamento da Terra. Bom, nós temos no planeta várias raças que sucessivamente uma substitui a outra. Então, se a gente pegar em períodos mais recuados, nós tínhamos hominídeos, depois tivemos outros tipos de raças, não é? Incluindo a Neandertal, que foi a última raça antes da Homo sapiens, que é a raça na qual nos encontramos agora. Houve um período de convivência entre a raça Neandertal e a raça Homo sapiens, de muito período até delongado, acho que uns 60 mil anos, 50 mil anos, um período grande até. E depois a raça Homo sapiens foi extinta e ficou só a raça, desculpe, a raça Homo sapiens, Homo sapiens não, a raça Neandertal foi extinta e ficou a raça Homo sapiens. Mas nós, os cientistas, estão demonstrando que essa raça nossa, de Homo sapiens, também está passando por um processo de transformação e de mudança. E segundo os estudos, né, está havendo uma inclinação numa parte do crânio do cérebro e que eles informam que toda vez que isso acontece, é porque vai haver uma mudança de raça. Então, o que se está entendendo é que a gente está na quinta raça, vai para a sexta raça e vai ter essa alteração. E os mentores informam que já isso está acontecendo para os espíritos da nova geração, da nova era, que estão reencarnando. Então, eles vão ter mudanças genéticas, por exemplo, pela qual esses espíritos vão viver um período de encarnação maior,
Doenças, o corpo já vai estar com uma programação genética para não contrair essas doenças mais, né? O gene vai mudar de maneira que não vai contrair essa doença mais. Por quê? Porque não é mais mundo de expiação. Então, você não precisa da doença mais para a pessoa sofrer, através da doença, para ela se transformar, para ela mudar. Não vai precisar. Porque os espíritos da nova era, da nova geração, vão viver no mundo de regeneração, eles não precisam mais disso para se transformar. Já são espíritos melhores. Então, por isso, essa mudança genética, não é? É que já está em processo de implantação. Então, quando, por exemplo, o espírito da nova era vai reencarnar, e vai lá no Ministério da Reencarnação, o corpo que ele vai reencarnar, o molde, o modelo que ele vai lá olhar, ele vai lá e olha os benfeitos e fala assim, é o corpo que você vai utilizar, você vai reencarnar num corpo assim, então ele já tem esses caracteres, essa genética, você não vai ter esses problemas, tal, 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 e pronto. Porque como é que é no mundo de expiações de provas? Geralmente o corpo tem algum problema. Se não tem, é porque também a prova é uma prova a não ter, mas tudo é prova. Né? Ou se tem a expiação. Então, e no fim tudo é aprendizado, né? Então a gente está nesse processo de mudança, né? E de aperfeiçoamento. Agora, dependendo da região do planeta em que o espírito vai reencarnar, há mudança nos corpos. Então, por exemplo, aqueles espíritos que reencarnam em corpos, por exemplo, na região africana, que lá é muito sol, é muito quente, então os corpos tendem a ter uma pele mais escura por causa da incidência do sol, porque é muito calor, tem uma pele muito clara, vai ter câncer de pele e tal, não vai aguentar, não é? Então, por isso é que, dependendo da região do planeta, tem essa modificação, essa alteração. Então, por outro lado, pessoa que nasce, por exemplo, lá naquela região norte do planeta, né, do Alasca para cima, eles têm uma condição de sentir menos frio. Então, aqueles esquimós, né, que são criaturas humanas que reencarnam lá, eles sentem menos frio, não é que não sentem, sentem também, eles se agasalham, usam pele de foca, de animais, tudo e tal, mas eles estão habituados naquele clima gelado. Então, o corpo dele é um corpo que tem uma característica de sentir menos frio. É mais ou menos assim, uma pessoa que nasceu e foi criada na Bahia, vai lá para o Rio Grande do Sul para morar. Ele chega lá, um frio medonho, ele vai ficar, né, sentindo frio o tempo todo. Enquanto que uma pessoa que nasceu lá no Rio Grande do Sul, viveu toda a vida lá, para ele tudo bem. Né? 12 graus para o gaúcho é tranquilo. Mas para uma pessoa que nasceu na Bahia, 12 graus. É um gelo terrível, a pessoa fica batendo queixo de tanto frio. Então, os corpos se adaptam conforme o clima do local, a localização, etc. E é lógico, porque tem que ser assim, para favorecer a lei da reprodução. Né? E, portanto, possibilitar as reencarnações dos espíritos. Tá bom? Bom, aí, o outro assunto nosso aqui é obstáculos à reprodução. O que significa isso? Esses obstáculos à reprodução são processos naturais também. Porque se não fosse assim, vamos pensar no mundo animal, mas também o nosso humano é preciso. Nós somos dotados de inteligência, então é um pouco diferente, mas só para a gente fazer um comparativo. Então, no mundo animal, por exemplo, todo animal, toda planta vai ter um predador específico dele. Para quê? Para que não haja um excesso de reprodução. Não é? Então, um animal, ele vive ali e tem um controle da reprodução pelo próprio ambiente, pela própria natureza, pelo próprio predador natural dele. E assim é também com a vegetação, com as plantas, etc. Então, só para exemplificar isso, e que às vezes se a gente altera sem ter um conhecimento concreto a respeito, a gente pode criar um grande problema. Então, na China, por exemplo, até recentemente, o que acontecia? Na China, eles têm uma população lá de 1,4 bilhão e pouco milhões de habitantes. É uma população muito grande. É um país grande, mas a população é enorme. Tanto que a população do Brasil é de 200, 210
milhões. Então, 6 vezes menor ou 7 vezes menor do que a população da China. Bom, via de consequência, com uma população tão grande, precisa alimentar todo o povo, né? Então, eles investiram muito na produção de grãos, né? E eles observaram que havia uma ave lá, um pássaro, que esse pássaro, ele consumia parte desses grãos. Não era uma quantidade tão expressiva, mas eles consumiam. O pássaro vinha, pegava um grão, outro vinha, pegava mais um, tal, não é? Vamos dizer que não fosse uma coisa tão importante, mas eles pensavam, mas mesmo não sendo importante, o passarinho está pegando, está tirando comida da boca do nosso povo. Aí, então, eles criaram uma lei para extinção desses passarinhos, porque nós não tem esse passarinho, melhora para nós, né? Nós vamos comer em vez do passarinho comer. O que fizeram isso? Houve a extinção do passarinho. No entanto, eles começaram a perceber que, em vez da produção aumentar, começou a diminuir. Eles estranharam. E aí eles verificaram que havia uma qualidade de inseto que virou uma praga. Cresceu de uma maneira estrondosa e esses insetos começaram a comer os grãos. E com isso a produção diminuiu substancialmente, uma diminuição substancial. E aí eles foram investigar e verificaram o quê? O predador desse inseto era exatamente o passarinho que eles extinguiram. O passarinho pegava o grão, mas ele pegava os insetos também. Eles pegavam inseto também. Então, havia um controle populacional desses insetos pelo passarinho. E com a extinção do passarinho, acabou que o inseto começou a comer toda a produção deles, de alimento, do campo, e eles tiveram um grande problema com isso, tiveram que repovoar com os passarinhos e voltar. Então, a nossa intervenção na natureza, nós somos dotados de inteligência. Então, precisa ter uma compreensão exata do que vai fazer, porque se não souber, pode fazer errado e aí prejudicar. Né? O ser humano, com relação à reprodução, dotado de inteligência que pode simplesmente, né, usar métodos contraceptivos para a reprodução ser controlada. Então, por exemplo, uma família que considere que a condição permite ter só 2 filhos ou 3 filhos, né, não vai ter 10, 15, 20 filhos. Não é? Porque aí não vai conseguir. E vai ter dificuldade depois. Então, o ser humano, como é inteligente, ele cuida para que haja um controle populacional natural por ele mesmo. Ele mesmo vai fazer uma avaliação e hoje em dia existem, não é? O próprio governo fornece as medicações para que os casais tenham aí um controle aí dos filhos, a quantidade de filhos que queiram ter, não é? Mas o que a lição nos coloca e enfatiza, que é interessante de eu falar, é que é preciso ter um controle também da energia sexual, né? Então, é, a energia sexual é uma das energias mais poderosas que existem. É tanto que é a energia sexual que dá a vida para começar uma formação de um novo corpo, tão poderosa que é, não é? E a lição nos coloca que nós precisamos aprender a canalizar e a utilizar melhor essa energia, que ela não precisa ser utilizada exclusivamente para a relação sexual, que essa energia sexual poderosíssima pode ser canalizada para outros fins. E a pessoa tem uma vitalidade, uma energia muito maior para realizar muitas obras, né, a serviço da cocriação de Deus, a serviço do semelhante, né, para que nós possamos promover o bem comum social, né, e utilizando, então, dessa nossa energia sexual. É uma coisa que normalmente não se estuda, as pessoas não têm uma compreensão, mas dentro do espiritismo a gente busca ter essa compreensão, não é? Para poder canalizar essa energia para o labor. Então, por exemplo, o Chico Xavier, não é? Que praticou o celibato, portanto não se casou. Então, a energia sexual
que ele possuía, ele canalizou toda ela para a espiritualidade. Né? Porque o Chico Xavier, gente, ele trabalhava durante o dia, depois ele ia para o centro, para as sessões de psicografia e tal, e ia até 3, 4 da manhã, depois levantava, dormia 1 hora, 1 hora e meia, levantava e ia trabalhar de novo. E conseguia. Por quê? Utilizando-se da energia sexual para esse fim. Ele canalizava. Então, né, é possível a pessoa utilizar dessa outra forma. Bom, o nosso próximo assunto é casamento e celibato, poligamia e união estável. Olha quantas coisas. Vamos começar pelo começo, né? Que é o casamento. Então, o casamento é a união, não é? Legal entre homem e mulher, não é? É, embora atualmente tenha havido alterações, eu estou dizendo a forma tradicional, né? A forma tradicional é a união legal, né? Através do enlace matrimonial entre homem e mulher. Mas atualmente a legislação acolhe e alberga também as uniões pelo matrimônio, pelo casamento entre pessoas do mesmo sexo, e isso atualmente é uma coisa dentro da lei. Antigamente não era, não é? Então, você tem o casamento tradicional, legal, e tem o casamento, não é? Vamos dizer, não seja o tradicional, mas legal também, que é a união pelo casamento de pessoas do mesmo sexo. Bom, aí, o que vai acontecer? Na união tradicional, entre homem e mulher, não é? No casamento, essa união, ela é prestigiada pela lei de reprodução, então trabalha em sintonia. Então, na união entre homem e mulher, viabiliza, possibilita e trabalha em sintonia com a lei de reprodução e vão nascer os filhos dessa união, não é? Que é um dos objetivos do matrimônio. Não é o único, não é? Eu não estou dizendo que seja também o mais importante, mas é um deles. Porque o casal pode se casar e não ter filhos, então é uma outra coisa, tá? No entanto, o casamento entre pessoas do mesmo sexo não vai prestigiar a lei de reprodução, porque não vai haver o nascimento de filhos dessas uniões. Não estou dizendo que seja errado, que a doutrina espírita seja contrária, estou dizendo apenas que aí não vai estar conforme a lei de reprodução. Bom, nós temos também a questão envolvendo o celibato. Então, o celibato é a pessoa que decide ficar solteira. Ela não se casa, ela fica solteira. E ficando solteira, também ela não vai estar conforme a lei de reprodução. Via de regra. Porque a pessoa mesmo solteira não impede ela, por exemplo, de manter relação sexual com uma pessoa e aí, dessa relação, originar o nascimento de filhos. O celibato não é propriamente a abstenção da prática sexual, não é? Quando se trata do celibato envolvendo religiosidade, aí sim, mas o celibato é derivado da palavra grega, é apenas a pessoa que se mantém solteira, mas não necessariamente casta, ou seja, a pessoa que não pratica ato sexual e, portanto, viabilizando o nascimento de filhos. Dentro da religião, sobretudo a religião católica, não é que aí então envolve uma questão religiosa, ou mesmo quando se traz aí a questão de missão, então, normalmente os espíritos purificados, quando reencarnam, ou melhor, quando encarnam, que tem espíritos puros que não reencarnaram aqui, né? Mas, no caso, isso não importa. Então, o espírito puro, por exemplo, ele vai encarnar aqui no nosso mundo. Ele encarnou no nosso mundo, ele não precisa observar a lei de reprodução, e normalmente não o faz. Então, normalmente, a missão dele é tão intensa, é tão importante, e normalmente o tempo não é geralmente muito longo, então ele precisa direcionar todo o tempo para aquela missão. E não haveria disponibilidade de tempo para ele dispor, para dedicar para uma família. Porque se ele se casar, vai ter os filhos, e aí então vai ter que ter uma dedicação para a família, tirando uma grande parte do tempo para a missão. Então você pega, como por exemplo, Jesus direcionou só para a missão, não constituiu família. O próprio Chico Xavier é também a mesma coisa, não é?
O próprio Paulo de Tarso, que também não se casou, né? Enfim, muitos outros, não é? E que, então, nesse caso, acabam ficando sem se casar, não é? Agora, o que coloca aqui a lição é que o celibato, se a pessoa o faz apenas por egocentrismo, porque não quer ter filho mesmo, porque não quer saber de responsabilidade, que isso aí é só confusão, o filho cresce, depois vai se envolver, sabe lá Deus com o quê, vai me dar um trabalhão, não quer saber de nada disso. Não. Então, a lição nos ensina que isso é contrária às leis divinas e que não agrada a Deus essa postura, porque vai demonstrar um egocentrismo quando, na verdade, se busca nas reencarnações é exatamente o contrário, que é a gente buscar cada vez mais ampliar o amor em nós e não o egoísmo em nós, não é? Bom, o outro assunto é poligamia. Poligamia é aquela situação que é oposta à monogamia. A monogamia é a regra do casamento com uma pessoa só. Então, as pessoas se casam, constituem família e levam adiante aquele grupo familiar e pronto, né? Na poligamia, é a possibilidade da pessoa se casar com mais de uma pessoa, legalmente autorizada. Então, se casa com duas, três, quatro, cinco, seis pessoas, e fica casado lá com essas pessoas várias. Não é? Então, por exemplo, há países na região do Oriente Médio em que a poligamia ela é uma coisa natural. Então, a pessoa ela tem, um homem, né, normalmente é o homem, né, não é a mulher que vai ter um monte de maridos. Né? A não ser o caso da Dona Flor ser os dois maridos, né? Da história lá, do livro. Né? Mas, nessa região do Oriente Médio, tem alguns países ali que a lei permite casar, né, com um homem casar com mais de uma mulher. Então, ele pode casar com duas ou até três. Na época de Jesus e até antes disso, na época de Abraão, etc., podia casar com várias mulheres. Mas, atualmente, com a evolução da humanidade, no seu aspecto espiritual, social, moral, etc., a humanidade caminhou para a monogamia. Tem só alguns poucos países, não são muitos, não, são pouquíssimos, na realidade, cuja legislação desses países permite a poligamia. Acontece que na poligamia, os casais, principalmente o homem, né, que está ali na relação, e as várias mulheres, acaba não desenvolvendo o afeto verdadeiro, o amor puro, aquela assistência mútua, né? Porque vai acabar sendo uma coisa mais voltada para a questão sexual. E, na verdade, o objetivo não é esse. O objetivo é desenvolver o amor, né? Amplo, não é? A ampla assistência, mútua assistência, a relação afetiva, a dedicação um pelo outro, para os filhos, e na monogamia isso se dá de uma maneira mais ampla. Tá? Bom, o outro assunto é a união estável. A união estável, na realidade, ela é assemelhada ao casamento. Então, é uma união entre duas pessoas do mesmo sexo ou de sexos opostos, atualmente, da mesma maneira que o casamento. Na união estável também, ela pode acontecer não só entre pessoas de sexos diferentes, homem e mulher, mas também entre pessoas do mesmo sexo. Atualmente, a legislação, no Brasil estou falando, possibilita a união estável dessa outra forma. Tá? E aí, então, a união estável seria a união entre duas pessoas que não enveredaram pelo casamento legal. Então, elas não vão se casar no cartório, nem na igreja, mas elas vão passar a viver juntas, não é? E por um tempo delongado, que é diferente do namoro, né? O namoro, cada um está na sua casa, tal, se vê de fim de semana, se gostam, tudo, mas quando é a união estável, vão morar juntos, vão ter uma convivência ali, como se fossem casados, legalmente. Então é como se fosse um casamento, mas sem ser legal, no sentido de ser feito no cartório um contrato nupcial. Então, não se faz um contrato nupcial
o que gera o casamento, propriamente dito, podendo ser feito um contrato de união estável. É por isso que, então, a união estável é assemelhada ao casamento. Mas essa união precisa ser estável, ela precisa ter os mesmos requisitos do casamento, precisa ter a mútua assistência, fidelidade recíproca, porque se um casal está junto, mas cada um faz o que quer, aquela bandalheira, aí não é que a união estável é verdadeira, né? As pessoas estão juntas só pelo sexo, aí não é, né? Então tem que ser uma coisa certinha, né? Sem bagunçar, vamos dizer assim, né? Então, é preciso procurar um esforço o máximo possível para manter a união, seja no casamento, seja na união estável. É claro que há situações em que é muito difícil manter. Então, o espiritismo, né, a doutrina espírita e mesmo a legislação, não há contrariedade a, por exemplo, a separação ou o divórcio, antigamente o desquite. A doutrina espírita não é contra o divórcio, porque é menos mal, né? Às vezes dá uma confusão tão grande que às vezes pode gerar uma situação mais grave, então é melhor suspender esse compromisso, porque ninguém se casa e vive em união estável por acaso, e deixar mais para frente, para evitar que coisa pior possa acontecer. No entanto, esse compromisso fica suspenso, fica em suspenso. Numa nova encarnação futura, esses dois vão ter que voltar a se reaproximar através de uma união estável, de um casamento, dentro de uma família. É natural. Então não adianta também a gente, por pouca coisa, querer fugir. Eu não aguento mais esse marido, que esse marido aí, pelo amor de Deus, serve para nada. Ou então, o marido falando da mulher, não aguento mais essa mulher é uma imprestável. Gente, precisa ter um mínimo de esforço, de dedicação para o lar, né? E compreender que nós somos espíritos endividados. Todos nós somos. Então, se nós casamos com essa pessoa, é com ela que a gente tem que casar. O compromisso nosso é com ela. E esse compromisso, ele é em forma de corrente, hein? Não é laço, é corrente. Diferente é no mundo espiritual, cujos laços são os laços do amor. Aqui, no mundo de expiações e provas, são correntes que prendem as pessoas para desatar os nós feitos no passado. Os feitos no passado. Então, é através da união, do casamento, da vida em família, que isso vai solucionar. Gente, sabe? Entendeu lá? Pronto. Ao vivo é assim, toca telefone, antes minha esposa batia aí, minha filha, mas enfim. Então não podemos esquecer, no mundo de expiações e provas, via de regra, gente, olha, falando sincero com vocês, via de regra, as uniões são imposições, são uniões obrigatórias e não espontâneas. O que isso quer dizer? A gente está casado porque é obrigado. É a verdade. Gente, é raro você encontrar um casal cuja união não é por esse motivo. Tem, mas são raros. Aí você vê aquela união, aquele matrimônio que é só flores. Gente, é só alegria. Gente, normalmente, nas famílias, é briga, é distensão, é discussão, é incompreensão, é intolerância, seja entre marido e mulher, seja entre pais e os filhos e os pais, entre os irmãos. Não, quem tem um lar harmônico, onde há união verdadeira, recíproca e paz, gente, ó, agradece, viu? Porque é exceção, tá? Não é regra, não. No mundo de expiações e provas, não é a regra, é exceção. Mas, no mundo de regeneração, vai ser diferente. As uniões, elas não se darão mais por imposições, para quitar dívidas do passado, atritos e tudo mais. É isso. Agora nós vamos para a parte B, porque o tempo está andando e eu queria ainda pegar um pouquinho lá da lei de adoração, tá? Quero ver se eu consigo. Bom, a parte B, ela trata do seguinte assunto: laços de família e piedade filial. Eu já vou entrar nas duas direto para não separar, para a gente otimizar aqui o tempo.
E é mais ou menos uma continuação daquilo que eu vinha falando. Os laços de famílias, na realidade, eles são formados no mundo espiritual. Porque os laços é como um abraço, né? Então, as uniões que acontecem entre os espíritos nas dimensões espiritual, elas se dão por afinidade. São espíritos que se amam, que se querem super bem e que sempre buscam estar juntos. Gente, tem até casamento no mundo espiritual, viu? Né? Nas colônias, né? Das cidades espirituais, os casais se casam e vivem juntos, dentro da mesma casa e tal, e sem problemas. No entanto, como aqui na nossa dimensão carnal, ela é de expiações e provas, então quando a gente vem para cá, ou a gente vem para sofrer, ou para passar por prova. Aí tem aquela pessoa que a gente prejudicou por algum motivo e tal, uma coisa ali que está pendente o negócio. Aí o que eles, os mentores falam? Olha, o jeito aí, vamos fazer o seguinte, você vai reencarnar ele também, vocês se casam, vamos ver o que dá isso aí. E nós vamos ajudar para dar certo, aí vocês vão se amar, vão ter filhos, esses filhos vão ser aqueles que também se comprometeram lá atrás, um problemão, vamos mandar um bonzinho, viu? Vamos mandar um mais ou menos, vamos mandar um tapar virado e vamos mandar uns dois bonzinhos para vocês darem conta. E a família é isso, gente. O casal que está buscando um reajuste, não é? Entre os filhos, é difícil ter todos os filhos, assim, vamos dizer, uma flor. Tem, né? Mas é exceção, viu, Alê? É exceção, hein? Fica feliz aí. Mas normalmente não é regra, gente. Então, vocês podem ver no lar, tem filho que vai para droga, outro briga toda hora. Enfim, é aquele caos, né? Não é? Então, no mundo, nossas situações de provas aqui no mundo carnal, não são laços, são correntes de família. Então, são famílias consanguíneas. No mundo espiritual, são famílias espirituais. E não consanguíneas como a nossa. A nossa decorre da reencarnação, da lei de reprodução. E não necessariamente, aliás, até o contrário, essas uniões, essas famílias, essas correntes que prendem, decorrem do afeto entre as pessoas da família. Até muito pelo contrário. Via de consequência, sendo assim, portanto, não é incomum a gente encontrar situações onde não se vê o exercício da piedade filial. A piedade filial é aquele sentimento, né, de retorno, de gratidão e de amor aos pais, dos filhos para com os pais. Então, os pais se dedicam para os filhos desde que nascem pequenininhos, trocam fralda, dão mamadeira, fazem tudo, põem na escola, todo o afeto, dá para passear e tudo mais. Aí o filho cresce, os pais vão envelhecendo, os filhos ficam adultos, os pais ficam velhinhos, e alguns filhos fazem o quê? Bota lá no fundo da casa, naquele cantinho lá, ou às vezes não dá. Casou com uma pessoa que não gosta e manda para o asilo, fica lá e nem visitar vai. Isso não é uma coisa que acontece. Eu lidei com asilo, eu afirmo para vocês que é isso mesmo. Tanto que uma época, eu vi isso tanto acontecer, falei, mas não é possível um negócio desse, eu vou convocar esses filhos e nós vamos brigar, porque não é possível isso. E aí veio o filho, contava todo o drama. Ah, mas a minha mãe nunca exerceu maternidade, meu pai nunca ligou, abandonou, batia, era um pai desalmado, era uma mãe negligente, contava uma história e falava, meu Deus do céu, não dá para obrigar ninguém a amar ninguém. O amor não pode ser obrigatório, imposto, ferro e fogo, não, tem que ser brotado do coração. Então, foi infrutífero, né? A nossa iniciativa foi infrutífera, a gente largou de mão disso, né? Porque essa piedade filial, ela tem que ser natural, tem que brotar do coração. É um reconhecimento do filho para com o pai de tudo que esse pai e essa mãe fez. Mas pode ser até um pai, uma mãe negligente, que não dedicou tanto amor, tanto afeto, tanto carinho, mas temos que considerar que sem essa mãe, sem esse pai, nós não estaríamos encarnados. Então, ao menos isso a gente precisa levar em conta, que sem esse pai, sem essa mãe, nós não estaríamos encarnados. E nós não precisamos retribuir com a mesma falta de consideração,
com a mesma negligência, com a mesma falta de amor e de afeto. Então, não precisamos retribuir o mal com o mal. Ao contrário, Jesus nos ensinou, nós devemos retribuir o mal com o bem. Então, se tivermos um pai e uma mãe negligente, vamos agora fazer o contrário. Vamos agora amar esse pai e essa mãe, talvez não com aquele amor puro que nós teríamos por alguém que a gente tem uma afinidade muito grande, mas não vamos largar abandonado nem jogar no cantinho lá. Não. Põe lá na edícula, lá, que lá junto com o resto lá de coisa que a gente joga lá. Não, não é assim. Vai lixo. Nós precisamos cuidar. Né? Então, os laços de família, eles são de elevação, né? Laços verdadeiros entre espíritos que são afins, que têm sentimentos, gostos e que têm alegria de estar junto um com o outro e que é o amor verdadeiro. Então, forma laços de família. Podendo ou não estar na dimensão carnal, na dimensão física nossa. Pode, por exemplo, encarnar e se casar dois espíritos que realmente têm laços de família verdadeiro e que no mundo espiritual, inclusive, se encontravam juntos, reencarnaram, continuaram juntos, vai ser uma maravilha. Vai ser uma bênção. Certo? É um casal que você não vai ter problema, eles se unem para tudo, se entendem, um não vai querer dominar o outro, não vai ter ciúme, não vai querer impor, né, escravizar o outro, querer sempre ser o dominador, o outro quer. Não, vai respeitar o outro e vai sempre ajudar. Então, esse é o laço de família, cuja origem é a espiritual. A outra é a consanguínea, que não necessariamente corresponderá a uma união decorrente do afeto mútuo. E a piedade filial é aquela condição do filho que vai depois retribuir aos pais, né? Gente, eu vou agora partir para a lei de adoração. Eu vou dar concluído aqui essa parte aqui da lei de reprodução e dos laços de família e piedade filial, para a gente pegar nesse restinho aqui de tempo. A lei de adoração, eu vou procurar abordar o que for possível aqui, tá? Bom, a adoração é o seguinte: quando a gente adora muito chocolate, que a gente fala, eu adoro chocolate, a gente fala até mais, eu amo chocolate. Eu amo chocolate, eu adoro chocolate. O que eu estou querendo dizer? Que eu gosto muito de chocolate. É isso que eu estou querendo dizer. Então, quando a gente se refere ao Pai Amantíssimo, né? Ao Ser Onipotente, a Deus, então a gente vai adorar a Deus, demonstrando que a gente gosta muito dele, e é natural que assim seja, porque Deus é a nossa fonte criadora. Nós somos centelhas divinas, nós somos criados por Deus. Então, Deus retirou uma parte dele para nos criar, que Deus criou espírito e matéria. A matéria foi criada, matéria e energia são a mesma coisa, a matéria é criada para os espíritos, se valendo da união com a matéria, se desenvolver. Mas o ser inteligente, o ser espiritual, somos nós, não é? E é por isso que nós amamos a Deus, né? E é por isso que há a lei de adoração, que é a lei que nos leva sempre a voltarmos para Deus, que é quem nos criou. E é por isso que a gente gosta muito e ama muito a Deus, né? Agora, essa adoração não pode ser um ato exterior, ele precisa ser íntimo, precisa ser interno, precisa estar dentro de nós, do nosso coração, do nosso sentimento. Porque se ele for só externo, ele não é verdadeiro, não é real, é só um negócio. Eu vou pôr um santinho aqui, que eu estou adorando a Deus. Então eu vou lá no altar, ajoelho lá para pedir alguma coisa que, quem sabe, ele me ouve, né? Mas está olhando para a imagem, que Deus não é aquela imagem. Deus, ele não é material, né? No passado, numa época mais recuada, em que as criaturas não tinham uma compreensão, então tudo que era sobrenatural eles consideravam que era Deus, a lua, o sol, o fogo, né? Os trovões, o raio, não é? E tudo isso aí era Deus, ou então emanações de Deus. Hoje, com o avanço nosso, né, científico, a gente sabe que não é. Então, na realidade, o que importa é, verdadeiramente, esse nosso gostar real, verdadeiro.
adorar a Deus, amar a Deus. E Jesus mostrou-se a lei maior. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Não podemos esquecer isso. A lei de adoração envolve a lei do amor. Amor a Deus, mas amor ao próximo. Ou seja, se Deus está dentro de nós, porque se nós sairmos de Deus, uma parte de Deus está em nós. Nós somos Deus em miniatura, vamos assim dizer. Ora, se eu sou, a pessoa, as outras pessoas são também. Então, somos todos irmãos. E Deus é o nosso Pai. Então, se Deus está em mim e Deus está no outro que está do meu lado, se eu vou amar a Deus, eu tenho que amar o próximo também. Porque senão eu não estou amando a Deus, porque Deus está nele também. Como é que eu não vou amar o meu próximo também? Então, fica incoerente. Por isso que Jesus ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, nós vamos simplesmente amar. Aquele amor incondicional, não é? Agora, a lição fala na vida contemplativa, não é? É que é aquela forma da gente viver aí só na contemplação das coisas, mas não enveredar para a realidade da vida, porque é através da ação que nós vamos demonstrar o nosso amor verdadeiro. Eu vou amar ficando só parado aqui, o outro sofrendo, eu quietinho aqui, estou contemplando a Deus, fica aí quietinho aí, que eu estou contemplando a Deus. Gente, não existe isso. Se eu estiver amando a Deus, eu estou vigilante ali com as coisas que estão acontecendo ao meu redor. Né? Jesus falou assim, que nós o amamos quando fomos visitar aquela pessoa que está presa. Quando eu estava preso, me visitasse. Quando eu estava faminto, me desse de comer. Quando eu estava nu, me destes agasalho para mim. Aí o discípulo, mas Jesus, eu nunca fui visitado na prisão, eu nunca ouvi nu para te dar roupa, eu nunca te vi com fome para te dar comida. Então, assim, quando viste um daqueles meus pequeninos, é a mim que viste. Ou seja, o que ele está querendo dizer? O próximo é Deus que está ali também, então a gente tem que amar o próximo. Porque Jesus está em união com Deus. Então, Jesus e Deus são um. Por isso que Jesus falou que eu e o Pai somos um. Né? Então, a vida contemplativa, ela não é agradável a Deus, porque a gente fica só na imaginação, mas não agindo. Nós precisamos agir. É através da ação que a gente demonstra que realmente amamos a Deus. Politeísmo. O politeísmo é a adoração a vários deuses, não é? Nós, agora com a evolução da humanidade, né, fora uns poucos, talvez tribos, não é? Algumas poucas raças, como por exemplo na Índia, tá, mas é exceção. No planeta inteiro, praticamente, os povos são monoteístas, não é? Portanto, adoram um Deus só. Então, tem consciência que Deus é um. Não tem um monte de Deus, Deus é um. Então, nós adoramos a Deus, que é um, que é a fonte criadora de todas as coisas, não é? No entanto, no passado, né, até entre o próprio povo judeu, havia adoração de múltiplos deuses, não era só um. Cada povo tinha o seu Deus, não é? Cada tribo tinha o seu Deus, e cada um queria mostrar que o seu Deus era mais forte. Tinha, inclusive, brigas por causa disso. Guerra se fazia por causa do Deus. Não, estão defendendo a Deus aqui, nós vamos matar vocês tudo aí. Já pensou que absurdo? Se a lei maior é a lei do amor, como é que nós vamos falar em matar o outro, porque o outro tem um Deus diferente e nós precisamos exterminá-lo? Não tem lógica, é uma coisa totalmente sem sentido. Mas antigamente é assim, e ainda há alguns que pensam assim. Vamos ver uma coisa, né? Então, o politeísmo é a adoração de vários deuses. Sacrifícios. Olha, gente, sacrificar o corpo, fazer sacrifícios apenas para imaginar que com isso estamos adorando a Deus, estamos agradando a Deus, é uma ilusão. Porque judiar do nosso corpo, não é? Ou fazer sacrifícios inúteis, Deus não vai ficar feliz com isso, ao contrário. Né? Nós vamos estar ferindo as próprias leis de Deus, que é a da preservação, não é? A lei do progresso. Não precisa judiar do corpo, maltratar o corpo com silício, não, é porque eu não consigo ainda fazer tal coisa, eu vou judiar do corpo porque a carne é fraca. Gente, não tem nada a ver, o espírito que é fraco, a carne não tem culpa de nada. A gente maltratar a carne, maltratar o corpo é uma ignorância. Infelizmente, isso tinha muito. Hoje não tem tanto. Agora, aquele sacrifício que é feito em favor de outrem,
não é? O Chico Xavier, por exemplo, sacrificou-se muito a favor da coletividade, né? Então, esse sacrifício que ele fez, dormia pouco, não é? E tudo mais, e desgastou muito a saúde por causa disso, mas era um sacrifício que é agradável a Deus, porque ele fazia em detrimento da saúde do seu corpo, mas em favor da comunidade, das outras pessoas, portanto, estava em missão. É diferente. Outra coisa é quando é um ato egoísta. Daí, então, isso não é nada agradável a Deus. O último assunto, que é a parte B, que é um tema que está no livro do evangelista Mateus, capítulo 5, versículos 5 a 8. E que diz assim: E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam sua recompensa. Então, o que Jesus está ensinando? É longo aqui, eu só vou ler essa parte. Jesus está dizendo o seguinte, que essa maneira de a pessoa estar orando, no caso que ele está explicando aqui, é a pessoa que quer apenas mostrar para as pessoas que ela é verdadeiramente uma pessoa religiosa e para todo mundo ficar com inveja dela. Jesus não aprova isso. Ele falou que não. Você vai orar? Não precisa ficar se exibindo, não é? Não precisa ficar orando alto para todo mundo ouvir. Ficar, nossa, ele tem uma oração poderosa. Olha que uma hora forte. Eu vou ficar perto dele, porque essa oração dele, meu Deus, hein? Vai cair bênçãos em cima. Ele falou que nada disso. Aí é só exibicionismo. Ele não falou que tem que ser assim, não. Ao contrário, você se recolhe no seu cantinho, vai lá na sua casa, no templo lá quietinho, faz sua oração. Mas ela não pode ser só com os lábios, porque Deus não vai ouvir a sua palavra de lábios, mas vai ouvir o seu sentimento. Então você não precisa nem falar por palavras, gritando alto, não precisa nem gesticular, não precisa nada disso. O que precisa é você, através do seu pensamento e o seu sentimento, enviar a Deus a sua prece. A prece melhor que agrada a Deus, a prece da gratidão. Porque na gratidão você já está agradecendo a Deus. Ah, mas não recebi. Você está agradecendo. Tudo que tem que vir para você vai vir. Você já está agradecendo por antecipação. Então, se você já está agradecendo, é sinal que o que é seu é seu. Você só agradece. Você não precisa ficar, não é? Clamando. Ah, mas você agradece, Senhor. Agradeço por tudo que tens feito na minha vida. Mas às vezes a gente está numa penúria danada. Não agradece. O Paulo de Tarso mesmo disse: em tudo dai graça. Então a melhor forma de a gente orar a Deus, gente, é agradecer. Porque quando a gente agradece, vai, vai, vai estar claro que nós já não vivemos mais sob o olhar e a vista carnal mundana. Significará que nós estaremos vivendo a vida no mundo, mas vivendo como espíritos. Compreendendo que tudo que estamos vivendo é uma necessidade para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento. Sobretudo para o resgate das nossas faltas passadas. Nós vamos compreender que se há aflição, se há adversidade nos encontrou, está fazendo parte da nossa caminhada, isso é bom. Então, nós vamos agradecer. Em tudo dai graça, como nos ensinou Paulo de Tarso. E a lição fala: pedi e obtereis. Mas, para isso, nós precisamos pedir já entendendo que nós já recebemos. Então, o que eu peço, eu já vou, na minha mente, considerar que eu já recebi. Ah, mas eu não recebi. Você já recebeu. Você talvez não tenha recebido aquilo que você deseja, mas aquilo que você necessita, recebeu. Então, agradece. Ah, mas eu não queria essa casinha pequena, eu queria um palácio. É, mas o palácio vai te trazer um monte de problemas. O palácio vai te levar de novo para os abismos de onde você veio.
Então, Deus sabe que para você o palácio vai te fazer mal, vai te causar prejuízo. Então, Ele te dá essa casa que você está morando. Agradeça, fique feliz, porque é o melhor que Deus proporciona para você presentemente. E no futuro, mais lá na frente, você já tendo conquistado a humildade, você poderá saber lidar melhor com o mais. Por enquanto, vamos agradecer com menos e ficar feliz, né? Sempre quando orar, entender que nós já estamos recebendo aquilo que precisamos, que necessitamos, não aquilo que desejamos, tá bom? Então, gente, essa é a parte B da aula 4 da lei de adoração, né? Cuja parte B é pedir obtereis, e a parte A é a lei de adoração. Deu tempo da gente fazer os dois, né? Um pouquinho corrido, eu reconheço, mas a gente deu uma espremida aí e acabou dando tempo. E na semana que vem a gente vai fazer a aula do livro, a aula 8, para nós aqui, a aula 5. Porque a aula 7 já tínhamos feito junto com a 5, vocês vão lembrar, né? Então, a aula 8 do livro, para nós a aula 5, que vai ser no dia 23/8, ou seja, na próxima terça, vai ser lei de destruição. Olha só, aqui é antagônico. Nós estudamos agora a lei de conservação, lei de reprodução. Aqui nós vamos estudar a lei de destruição. Vocês vão dizer, mas a lei divina, tem lei divina de destruição, então Deus vai destruir tudo? Que isso? Gente, tem uma lei divina que é a lei de destruição, nós vamos estudá-la, tá? E depois, na parte B, não vim trazer a paz, que é uma passagem também, né, evangélica, que Jesus fala que não vim trazer a paz, porém a divisão. Isso é uma coisa que muitas vezes não é bem compreendido. Como é que Jesus veio trazer divisão e não trazer a paz? Meu Deus, Jesus não é aquele que traz a paz. Então, nós vamos estudar também. Isso é bastante interessante e nós vamos estudar esse assunto, tá bem? Então, a gente vai considerar esses assuntos agora já devidamente verificados. Caso alguém tenha alguma pergunta, não entendeu, quiser perguntar, ou se não agora, pode depois no grupo fazer a pergunta, e a gente, dentro do que soubermos, responderemos. Alessandro quer complementar, fazer alguma parte aí? Não, mas aqui, ó, foi excelente. Pena que o tempo foi curto. Porque eu queria deixar um pouquinho para pegar a lei de adoração. Mas tá bom, né? Ok. Não havendo perguntas, então, mas não tem impedimento de fazer lá no grupo, tá? Aí pode fazer lá, a gente responde lá, tá? Ale, você pode fazer a prece de encerramento, por favor? Claro. Vamos serenando agora os nossos corações, acalmando os nossos pensamentos e nos conectando aí aos sentimentos mais nobres, agradecendo a espiritualidade que ficou presente. E a nossa semana, que ela seja uma semana de paz, que nós possamos colocar em prática todo esse aprendizado, que o amor é a ação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo e qualquer mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Uma excelente semana para todos. Graças a Deus, excelente semana a todos, e até terça que vem, se Deus quiser.